Olá, gente, como estão? Eu me chamo Marcos Araújo e eu venho aqui hoje para mostrar para vocês as diferenças e peculiaridades aqui entre três fones de vanguarda aqui no mercado brasileiro e mundial. Isso visa, na verdade, a responder uma dúvida minha, porque eu já tinha pesquisado várias vezes antes de comprar esses fones e eu não encontrava material de qualidade e que esclarecesse, na verdade, as minhas dúvidas específicas sobre esses aparelhos. Então, enfim, eu estou aqui para tentar mostrar para vocês o que é que cada um deles aqui tem de bom e de ruim, e se atende ao que você deseja, ao que você busca, porque a gente está tratando aqui de aparelhos caros e considerados flagships aqui no mercado, nessa categoria. Então vamos lá, os três vêm embalados aqui de forma minimalista, os Sonys vêm mais ainda, porque eles trazem uma embalagem reciclável e muito simples. O Apple, ele vem com o padrão de embalagens Apple. Isso aqui não se trata de um unboxing, mas é para vocês verem como é que ele vem, o que é que eles trazem. O Apple traz, além das espuminhas que já vem no aparelho, traz mais mais três pares de espumas, trazendo inclusive no tamanho extra pequeno. Isso é interessante para pessoas que têm orelhas pequenas. Os Sonys, tanto o XM4 como o XM5, eles vêm embalados de forma praticamente idêntica. A única diferença entre eles é que o XM5 traz as espumas também no tamanho extra pequeno, que o XM4 não traz. Aqui as espuminhas que vem com ele, sendo que as espumas do Sony têm uma peculiaridade que eles chamam de espuma de memória, o que é que acontece? Isso faz com que os aparelhos se adequem de uma forma muito justa e muito eficaz ao canal do ouvido, o que eu considero que traz um resultado muito interessante no cancelamento de ruído. Sobre as peculiaridades aqui de cada um, de início, o Apple ele é muito falsificado. Então, uma coisa que eu posso dizer para vocês aqui se vocês forem comprar o Apple, procurem comprá-los no revendedor oficial, para que evite as cópias que a gente encontra por aí. Porque há réplicas tanto de R$100 quanto até de R$1.000 e que é difícil. Eu já encontrei umas réplicas dessas e posso dizer para vocês, às vezes é muito difícil você identificar. Você teria que usar para testar as funcionalidades por um período para certificar se ele é ou não original. Inclusive, tem réplicas que ativam a garantia no iPhone, no sistema do iPhone, e o serial é verificável. Então, cuidado com isso aí. Bom, eu não vi nenhum Sony falso, pode até ser que exista, mas como não tem aquela hype dos produtos Apple, eu acredito que é mais difícil. Outra peculiaridade da Apple, que é muito interessante, é que ele é perfeitamente rastreável se você tem o sistema da Apple. Então você consegue localizar o seu AirPod através de um iPhone, de um iPad, de um Mac, em qualquer lugar do mundo. Inclusive ele tem a mesma funcionalidade da AirTag. Se você deixar isso aqui na sua bagagem e despachar a sua bagagem, você consegue rastrear em qualquer lugar que ela esteja. O Sony, ele peca nisso aqui, ele não é rastreável, pelo menos através dos iPhones. E no Android, embora ele seja rastreável, ele só é rastreável mediante o Bluetooth, ou seja, se você sair ali daquele raio, você não vai localizar. O que, em se tratando de um aparelho tão caro, eu acho que é um grande vacilo aí da Sony. Lembremos que a gente está falando aqui de aparelhos que custam entre 200 e 270 dólares, não são aparelhos baratos. No mercado brasileiro, a gente encontra aqui o AirPods Pro 2 em torno de R$2.000, R$2.200,
O Sony XM5 a gente encontra aqui por R$2.000 e o XM4, como é uma versão mais antiga, a gente encontra aqui, quando encontra, algo em torno aí de R$1.200. Mas vamos lá. Eu utilizo o AirPod e o Sony XM4 há mais de um ano, então já é um tempo assim bem considerável para eu avaliar aqui as funcionalidades dele. O XM5 eu estou usando há 30 dias, é um tempo menor, mas já me permite aqui chegar a algumas conclusões. Então, em relação ao Apple, o que eu considero assim muito interessante aqui, além dessa questão da rastreabilidade, é o som espacial que ele oferece. Você consegue detectar a origem do áudio diretamente no ouvido mais próximo da fonte. E isso é muito interessante quando você está assistindo um vídeo. Você tem a sensação assim de que você está ali de fato de frente com a pessoa que está falando. O Sony não possui isso, mas possui uma qualidade de som assim primorosa, assim como o cancelamento de ruído. Nesse aspecto do cancelamento de ruído, o Apple ele é muito bom, só que próximo aos outros aqui eu acho que ele fica devendo. O cancelamento de ruído da Apple ele não me dá, no dia a dia, aquela sensação de isolamento do mundo. Já o Sony, o XM4 já faz isso, mas o XM5 faz melhor ainda. Ele lhe isola ali, como se ele colocasse numa cápsula e que você de fato se sente muito imerso. Eu utilizo muito esses fones para malhar na academia e assim o Sony me entrega um resultado muito melhor, porque ele consegue de fato isolar o áudio da academia, que é um áudio muito alto, e me deixar à vontade para ouvir os meus podcasts e as minhas músicas sem sequer lembrar que eu estou num ambiente tão barulhento. O Apple, ele faz isso, mas não de uma forma tão primorosa. Ele peca um pouco porque ele deixa passar muito mais áudio externo. Em se tratando de viagens, de sons contínuos, como o caso do avião, por exemplo, da turbina, a Apple conseguiu trabalhar isso de uma forma muito boa e praticamente eu não vejo diferença neste tipo de som aqui. Então no avião eu utilizo o Apple e o Sony assim de uma forma muito similar, não vejo muita diferença, mas no dia a dia, nessas questões assim cotidianas, o Sony para mim ele entrega muito mais. Além disso, há algumas funcionalidades neles aqui que eu considero interessantes. Por exemplo, quando eu comprei o AirPods Pro, o firmware que vinha nele não permitia que você ativasse o modo transparência pela voz. Isso depois foi corrigido. É uma coisa que o XM4 já fazia 2 anos atrás, quase, quando eu comprei, e o XM5 obviamente faz também. Ou seja, todos eles aqui entregam a funcionalidade de ativar o modo transparência assim que você começa a falar. Eu acho isso interessantíssimo porque de repente você está no trabalho, você está na academia, ou você está andando, encontra uma pessoa conhecida que conversa com você, você não precisa tirar o fone para iniciar aquele diálogo. Basta você falar qualquer coisa e imediatamente eles entram no modo transparência. Inclusive, sobre o modo transparência, o Apple ele entrega o modo transparência de uma forma muito natural. Às vezes quando eu estou com ele e está no modo transparência, eu esqueço que eu estou com um fone, porque você escuta as pessoas de uma forma tão natural que parece que você não está utilizando nada no seu ouvido. Os Sony, eles possuem um modo transparência muito bom. O XM5, inclusive, trouxe isso melhorado, mas ainda não chega no mesmo nível do Apple. Sobre as peculiaridades dos formatos e tudo, é uma questão muito de gosto. Há quem prefira um, quem prefira outro. Eu, particularmente, considero o
o Apple mais confortável para dormir. E eu gosto de dormir ouvindo podcasts, às vezes. Ele se encaixa de um modo que não machuca o meu ouvido, mesmo quando eu estou deitado sobre o travesseiro. Isso já não ocorre com o Sony, principalmente o XM4. O XM4, como ele é um pouco maior que o XM5, inclusive, ele incomoda um pouco quando você encosta numa almofada, quando você encosta no travesseiro, porque de fato ele é muito grande. Comparado, né, na verdade, porque dizer que isso é muito grande é até uma injustiça. O XM5, isso já não acontece dessa forma, eu acho ele mais confortável, mas ainda assim, para dormir, eu considero o Apple melhor. O XM5, em alguns vídeos que eu vi na internet, algumas pessoas relatavam que esse sinal de Braille que ele possui aqui incomoda e machuca o ouvido. Não foi o meu caso. Em mim, ele não encosta na minha orelha e não tem qualquer incômodo. Eu não sei exatamente para que isso serve, mas de fato isso aqui não me incomoda em nada. Mas a depender da fisiologia de cada um, como de fato eu vi em alguns vídeos, pode ser que incomode. O tempo de uso de todos eles aqui é algo em torno de 24 horas, considerando estojo e aparelho. A Apple entrega mais ou menos 4 horas e pouco com uma carga, o Sony XM4 algo em torno de 6 horas e o XM5 algo em torno de 8 horas, tudo considerando o cancelamento de ruído ativo. Que na verdade são períodos assim muito suficientes para você utilizar esse tipo de fone, porque se você utilizar 5, 6, 7 horas um fone desse no seu ouvido, acaba incomodando qualquer que seja o modelo. De toda forma, eu já tive um XM3, que era uma versão anterior a essa aqui, e ele durava somente 1h30. Isso era muito ruim, porque 1h30 não atendia o meu treino na academia e muitas vezes também não atende uma viagem que você está fazendo, e aí de repente você está fazendo ali uma ponte aérea e no meio da viagem você tem que carregar porque o seu fone está descarregando. Então, esse problema está resolvido com esses 3 aparelhos aqui. Dificilmente você vai sentir a necessidade de carregar para terminar de ouvir ali alguma coisa. Além disso, as cargas deles são muito rápidas. O Sony XM5 consegue entregar 1 hora de funcionamento com 3 minutos de carga. Isso é realmente assim incrível. Então, a gente sabe a importância de fones de ouvido hoje em dia, porque seja no trabalho, seja no lazer, a gente vive cercado de mídias e uma forma de você ter acesso a essas mídias sem incomodar quem está próximo e com uma grande qualidade, na verdade, no consumo dessas mídias, você precisa de fato de uns fones. E nesse aspecto, todos 3 aqui vão lhe entregar um resultado assim primoroso. Como eu estava dizendo antes, se você é usuário Apple, o AirPods Pro ele vai lhe entregar uma coisa assim muito natural, uma fluidez no sistema Apple. Mas já o Sony, ele conecta também com 2 aparelhos e interage com os 2 aparelhos sem nenhum problema. Você pode estar ali conectado no seu notebook, de repente o seu telefone, seja ele Android ou iOS, ele toca e você vai atender assim com a maior naturalidade, ele funciona muito bem. O XM5, ele trouxe uma funcionalidade muito interessante que o XM4 não tinha, mas o Apple já tem desde sempre, que é o poder aumentar e diminuir o volume no próprio fone. Isso de fato eu usei aqui o XM4 por 1 ano e meio e isso é um incômodo de fato. Às vezes você quer ali aumentar ou diminuir, você tem que pegar o aparelho para poder alterar o volume. Concluindo aqui na questão do cancelamento de ruído, esse XM5 é uma obra-prima mesmo. Eu tenho um XM5 over the ear que
ele entrega assim, um cancelamento fantástico, uma qualidade sonora muito boa. E quando eu vejo esse XM5 aqui, praticamente não existe diferença no cancelamento oferecido por esse pequeno notável e esse grande XM5. Eu, de fato, me sinto assim, isolado do mundo, o que me deixa muito confortável para trabalhar, para estudar e para ter um momento de paz, assim, tranquilidade, sem fugir um pouco ali daquela realidade barulhenta que nos cerca. Mas, assim, em termos de favorito, isso é uma coisa muito pessoal. Eu, particularmente, se fosse para escolher aqui somente um, ficar somente com um deles, certamente eu escolheria o Sony XM5. Mesmo eu perdendo em uma questão do áudio espacial. Agora você vai ter aí a sua opinião. O Apple, embora para mim ele seja mais confortável para dormir, ele cai muito do ouvido. Eu não gosto de utilizar ele para atividades físicas, porque com o suor a borrachinha ela escorrega e isso me incomoda. Eu tenho que ficar consertando o tempo todo e procurando uma posição em que ele não caia. Isso não acontece com o Sony, porque essa borrachinha com memória que eu estava falando para vocês, ela praticamente gruda no ouvido e entrega assim um resultado muito, muito, muito bom. Então, gente, é isso. Eu busquei aqui com esse vídeo esclarecer para vocês dúvidas que eu tive antes de adquirir esses aparelhos. A gente está falando aqui de aparelhos caros, de aparelhos que são referência no mercado. Então, é natural que a gente tenha questionamentos em se tratando disso, e eu busquei aqui, na verdade, entregar para vocês essas respostas que eu também buscava. Mas, se você tiver qualquer dúvida, comenta aqui, diga aí qual é a sua dúvida. Se você tem algum desses aparelhos ou alguns desses aparelhos, fala aqui também para a gente quais foram as impressões de vocês, porque até para ajudar a mim mesmo e a outras pessoas aqui que buscam conhecimento sobre essa questão, que é um mercado assim em grande expansão e cuja tecnologia está aumentando assim muito, muito significativamente. Comenta aí, diga se te serviu esse vídeo também. Não deixa de curtir aqui para que a gente possa até trabalhar em outras questões dessas ou trazer novos vídeos aqui sobre esses ou outros aparelhos, tá certo? Então espero que tenha sido de grande valia para vocês e um grande abraço. Tamo junto aí.